Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje eu quero pensar com você com o seguinte tema: o dilema do ter e o ser. Mas antes de pensar com você sobre este tema, eu quero deixar um convite a você para estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração e libertação. Na quarta-feira, à tarde, às 15 horas, nós temos a tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos em célula, nos lares, às 20 horas. No sábado, às 19h30, nós reunimos no templo para adoração ao nosso Deus. E no domingo, às 9 horas, é o culto de ensino da palavra de Deus, e às 19h, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre o dilema do ter e o ser. E eu quero ler aqui um texto que encontra em Mateus capítulo 7, verso 12, que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão muito informadas, cheias de informações, e estas pessoas sabem tudo sobre direito, né? Direito de todos os segmentos sociais, de todo segmento de classe, sabe direito até mesmo dos animais. E as reivindicações, elas são grandes, a cobrança, e muitas dessas pessoas, elas sabem cobrar do governo, elas sabem cobrar das entidades, elas sabem reivindicar e apelar, fazer apelação, né? Às vezes até para o Supremo Corte Celestial, sei lá. É tanta coisa que as pessoas acham no direito, e eu estou aqui com um texto para pensar com você qual que é o parâmetro de Cristo nessa questão de reivindicar, de cobrar, de julgar, né? É muito mais cômodo julgar, emitir juízo, do que, na verdade, executar. E eu tenho aqui esse texto que eu quero pensar com você sobre esse dilema do ter e do ser, né? Muitos hoje querem ter direito, querem ter as coisas, mas ele não quer ser direito. E esse que é o dilema, né? Porque eu achar que deve fazer dessa maneira, você que está me assistindo, ousa fazer algo. Muitas pessoas vão, desde as pessoas mais próximas, até pessoas desconhecidas vão aproximar de você. Olha, isso que o que você está fazendo está errado. Faz assim, assim, assim. Ou então elas até mesmo acham no direito de ir para a imprensa, divulgar nas suas redes sociais o que existe hoje de protesto, né, nas redes sociais, por algo que às vezes nem diz respeito à pessoa. Ela já está emitindo juízo, emitindo o seu veredito e achando no direito de criticar. Mas eu estou aqui com esse texto sobre esse dilema de ter e ser, que Jesus, ele diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Ou seja, se eu acho que deve ser assim, ao invés de corrigir o outro, eu devo fazer e dar o exemplo, ou seja, puxar a fila. Mostrar para a pessoa como é que faz na prática, e não ficar simplesmente dizendo, porque há uma distância muito grande entre o planejamento, né? O planejado e o executado. Você planeja algo, mas na hora de executar, existe
é uma diferença enorme. E as pessoas, às vezes, que são catedráticas nessas coisas, elas têm muito projeto, mas os seus projetos estão todos engavetados. Elas têm ideia de como funciona a escola melhor, elas têm ideia como funciona o hospital melhor, elas têm ideia de como funciona a creche melhor, elas têm ideia de como funciona o asilo melhor, elas têm ideia de como funciona a igreja melhor, elas têm ideia de como funciona a Câmara dos Deputados, dos senadores, ali ela tem N ideias, mas onde ela está? Ela está simplesmente... Então Jesus... Ele nos chama para uma realidade, vai assim, aquilo que você quer que a pessoa faça, então seja você o primeiro a fazer. É isso que o texto está nos mostrando que devemos fazer. Tudo o que quereis que os homens vos façam, façais a eles. Então, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele teve muito confronto com os religiosos, principalmente com os fariseus, que eles colocavam um jugo muito pesado sobre as pessoas e eles mesmos não faziam absolutamente nada. Eles faziam as coisas só na aparência, diante dos holofotes, diante das câmeras, como hoje tem muitas pessoas. Então as pessoas reivindicam direito para isso, para aquilo, para os animais e etc. Mas o que elas estão fazendo? Por via de regra, a maioria dessas pessoas que são, que parece que faz até parte de um sindicato para reivindicar direito, elas não fazem absolutamente nada. Então eu e você não podemos entrar nesse jogo. E Jesus não entra nesse jogo. Jesus não entrou no jogo dos fariseus, dos escribas, que queria assim, que tem que ser assim, ser assim. Mas e o que eles faziam? Jesus falou assim, vocês são sepulcaiados por fora, a aparência é uma coisa, mas no interior de vocês é totalmente diferente. Tiago, ao escrever sobre isso, assim, olha, o bem que você pode fazer e não faz, você já peca. Ou seja, se eu ensino, que você pode ensinar, prestar um serviço e não presta, você está sendo omisso, no mínimo omisso. De ter e ser, o que eu estou trazendo aqui para a gente pensar, é que entre ter direito e ser direito, há uma distância. Onde exigir exemplo e ser um exemplo, há uma distância. E Jesus, ele está ensinando isso. Entre você ficar reivindicando direito, por que você não anda direito? Por que você não ensina? Porque quem anda direito, ele tem direito de exigir dentro das normas. Mas quem não anda direito, como é que vai exigir que as pessoas andem direito? E esse ensinamento de Jesus, ele se aplica em várias áreas da nossa vida. Não é só no aspecto religioso, no aspecto de lidar com os bens públicos, com as demandas, mas se aplica em todas as áreas da minha vida. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você em casa. Num pai está ensinando seus filhos, educando seus filhos, corrigindo seus filhos, suprindo a necessidade dos seus filhos. Ele vai ensinar muito mais com o ser o exemplo do que pedir que eles façam isso. Então, o dilema está entre ter e ser, a questão do exemplo. E muitas pessoas, elas exigem isso, reivindicam isso, elas cobram isso e aquilo. E aí nós podemos trazer isso para o seio da nossa família, porque a pessoa fala assim, a igreja que eu desejo, a família que eu desejo. Então, a família que eu desejo ter deve ser a família que eu devo ser. A igreja que eu desejo ter é a igreja que eu preciso ser. Ou seja, ser o exemplo. Então, se eu desejo isto, então eu preciso ser
Esse que é o grande dilema. A igreja que eu desejo ter é a igreja que eu preciso ser. A família que eu desejo ter é a família que eu preciso ser. Ou seja, seguir adiante com o meu exemplo. E esse que é o dilema que Jesus ele ensinou para os seus discípulos na prática. Jesus ensinou a humildade na prática. Um exemplo prático de humildade de Jesus. Quando Jesus foi celebrar a ceia, naquelas ceias, geralmente, tinha um serviçal, uma pessoa para lavar os pés das pessoas que entravam para participar daquela cerimônia. Mas Jesus celebra a ceia junto dos seus discípulos, ele e os seus discípulos. E certamente os seus discípulos, um olhava para o outro assim, quem que vai lavar o pé? Quem que vai lavar? Jesus, ele pega uma toalha, amarra e vai e lava o pé dos seus discípulos. Se aqui não tem, no meu reino não tem isso. Ou seja, exemplo de humildade. Então não é exigir, é ser, para depois ele ter esse exemplo para mostrar para as pessoas. E nós precisamos de pensar sobre isso, porque Jesus ele foi incisivo nas suas colocações, ensinando os seus discípulos. Tudo o que quereis que os homens vos façam, façais vós a eles. Então, hoje nós vivemos num mundo de tanta informação. As pessoas sabem tudo dos seus direitos e pouco dos seus deveres. Com essas palavras eu quero encerrar e orando a Deus para que nós possamos ser aquilo que nós gostaríamos de ter, ao invés de cobrar dos outros, dar o exemplo como Jesus, ele deu o exemplo. E nós, como seguidores, devemos andar nas suas pisadas, como o ensinamento diz, né? Todos aqueles que diz ser dele, esse deve andar assim como ele andou. Como é que Jesus andou? Ele andou fazendo, dando o exemplo. Eu quero orar. Deus bendito e Senhor, eu me dirijo a Ti em oração para pedir a Tua graça, a Tua ajuda. Nós não estamos aqui, Senhor, contestando a atitude de ninguém. Nós estamos aqui expondo esse pensamento e, sobretudo, buscando do Senhor a graça para que nós possamos ser exemplo. Ensina-nos, ó Deus, e estas pessoas que me assistiram, que têm esse desejo de ensinar com a sua própria vida, que o Senhor lhe dê graça, capacidade para ser a família que gostaria de ter, para ser a igreja que gostaria de ter, ter uma empresa, ser uma empresa como gostaria de ter a empresa. Eu oro a Ti em o nome de Jesus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.